Fala meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui no Swiper. Meu nome é Bruno Monteiro e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que eu estou sempre estudando aí e eu acho que é muito importante vocês também dominarem e conhecerem esse formato aí de copywriting chamado advertorial. Então é sobre ele que a gente vai falar hoje. A gente vai entender algumas técnicas, por que é importante você aprender isso. E vale citar que por algum motivo que eu desconheço, esse assunto de advertorial ele não é muito difundido em cursos, em mentorias, aqui no Brasil especificamente, mas é um modelo muito famoso, muito conhecido e muito utilizado no mercado americano. Então, se você pretende ser um copywriter que vai escrever para fora, para clientes, para público-alvo dos Estados Unidos, você conhecer essa técnica aqui que eu vou mostrar hoje, ela vai ser altamente essencial para você ter bons resultados aí como copywriter. E aqui no Brasil, infelizmente, ainda é um modelo que está engatinhando, é um modelo ainda mal utilizado de certa forma, mas que tem um potencial muito grande e muitas vezes é ignorado. Então, hoje a gente vai quebrar, desmistificar todas as ideias erradas aí sobre advertorial, vai mostrar algumas técnicas para que você consiga colocar em prática essa técnica interessante. Antes de começar aqui, um recado rápido, me segue lá no Instagram, manda um feedback sobre esse vídeo, sobre o que você está achando do Swiper e também te convidar para fazer parte aí do nosso canal no WhatsApp, que é onde eu aviso sobre novos conteúdos e novas postagens em tempo real. É uma maneira mais rápida e segura de você ficar por dentro do que está acontecendo. Bom, bora começar aqui. O que de fato é um advertorial, né? Esse nome, ele de certa forma, ele já é autoexplicativo, né? Porque é uma junção aí de duas palavras. A gente tem advertisement mais editorial, nasce o advertorial, né? E a grande premissa aqui desse cara é que a gente tenha um copy onde ele é uma estrutura mais jornalística, ela é mais orgânica, carrega mais opinião e ela é menos publicitária, ou seja, ela grita menos aquela cara do tipo, olha, isso aqui eu sou uma propaganda e a pessoa provavelmente vai ignorar por já estar acostumada com aquele formato e tudo mais. Então, é algo que a gente vê dentro do contexto de copyright, principalmente no mercado americano, há muitas décadas já. Eu trouxe dois exemplos aqui que eu gosto muito, inclusive estão lá dentro do acervo do Swiper. Um é de 1960 e outro de 1980, e aí você vai notar que, né, desde a época das revistas e jornais eles já faziam esse modelo de advertorial, então não é algo exclusivo aí da era moderna de internet, é algo já muito antigo, mas é algo que ainda é muito utilizado nos dias de hoje e vai ficar ativo aí por muitos e muitos anos, porque é uma técnica realmente funcional se você conseguir fazer de uma maneira legal e interessante. Então aqui eu quis trazer essa imagem para vocês que é muito legal você olhar que dentro desse recorte do jornal aqui de 1960, você tem duas propagandas nesse recorte. Uma delas, obviamente, é óbvia, né? Ela está gritando ali que é uma propaganda, só que outra ela é muito sutil e ela se mistura com o conteúdo, né? Aqui bem no cantinho da imagem, a gente consegue ver um advertorial que, no caso aqui, ele está vendendo uma solução para rugas e melhorar a qualidade da pele, mas vocês podem notar a diferença, né? Entre algo que está gritando ali propaganda e tem altas chances de ser ignorado e algo que se mistura com o conteúdo, ele é altamente sutil e quando a pessoa perceber, ela já está imersa ali na leitura e a chance dela aceitar a oferta é muito maior. Então, basicamente, essa é a grande premissa de um advertorial, né? É algo que ele se mistura ali para justamente aumentar as chances de aceitação da pessoa e ela se mergulhar, digamos assim, naquele material sem perceber que ela está dentro de uma propaganda de fato, tá? Então, lembrando também que se você quer ver e entender mais modelos de advertorial modernos, lá dentro do Swiper eu separei uma área específica para advertorials, né, que você consegue ver lá todo o acervo catalogado, totalmente traduzido em português e com os meus comentários lá. Então depois você acessa lá para você poder entender ainda melhor como que é o modelo de advertorial aplicado em copywriting moderno, tá? Bom, seguindo aqui, qual que é a utilidade de um advertorial, né? Para que você pensa, pô, putz, eu já fiz ali a VSL, já fiz a página de vendas, já fiz a carta, para que eu vou colocar mais uma etapa, mais um passo dentro da jornada do meu usuário e mais um negócio para eu ter trabalho ali para fazer? Só que o papel do advertorial, ele tem três grandes premissas ali, né? A primeira coisa é que ele vai ter um papel muito forte em aumentar a vida útil
de uma campanha. A segunda coisa é que ele vai te permitir testar diferentes ângulos, diferentes abordagens também dentro de uma campanha. E, para mim, esse é o ponto mais importante, né? Ele vai ampliar o nível de consciência do teu leitor. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas só para ilustrar um pouco melhor o que eu estou falando, hoje qual que é o fluxo de um funil tradicional, né? A gente tem um anúncio que leva a pessoa para algum lugar. E aí, muitas vezes, nesse algum lugar, que seja uma página de vendas, uma página de captura, essa pessoa desiste, ela vai embora porque talvez ela não está alinhada totalmente com aquela mensagem ou ela não entendeu o que exatamente precisa ser feito. E é aí que entra o papel do advertório, né? A gente vai colocar um cara ali no meio, intermediando esse processo entre o anúncio e a etapa final. O advertório, ele vai construir as informações para aumentar o desejo da pessoa sobre aquele determinado produto, ou então aumentar o nível de consciência dela sobre algum problema, ou então aumentar o nível de consciência sobre a solução. Então ele vai ter um papel muito estratégico para que quando a pessoa entre na última etapa do funil, que de fato seja para pagar ou então para se cadastrar, ela já esteja muito mais preparada, muito mais consciente. Então isso tem tudo a ver com qualificação de lead, né? Você pode de fato soar de alguma maneira contra-intuitivo, assumindo que você vai adicionar mais uma etapa, mais um passo ali no fluxo do usuário, só que as chances disso aumentar a tua qualificação e trazer leads mais preparados para comprar, leads mais interessados e conscientes do teu produto é muito maior. Além disso, vale citar que essa última etapa aqui, às vezes ela pode estar um pouco cansada, o teu copy já está saturando, você não quer construir um copy do zero. O advertorial, ele vai ser muito útil para que você consiga criar alternativas do teu copy, com chamadas, com estruturas diferentes e que vão continuar enviando tráfego, vão continuar enviando fluxo para a etapa final. Então é uma maneira muito inteligente de você conseguir adicionar braços, digamos assim, para o teu copy, para você poder testar outras coisas, validar outros formatos antes de mudar o teu copy principal. É uma possibilidade também dentro do contexto de advertorial. E aqui uma dica importante para vocês, lá dentro do acervo do Swiper, a gente tem um artigo que fala bem detalhadamente sobre o conceito de níveis de consciência, que foi difundido aí pelo Eugene Schwartz, e isso tem tudo a ver com o papel do advertorial dentro de uma campanha. Então, se você consegue entender claramente os níveis de consciência e qual que é a etapa que o teu público está, o advertorial vai ser perfeito para você conseguir encaixar dentro de cada uma dessas etapas e garantir que o funcionamento e a performance da tua campanha sejam muito melhores, né? Então, lá dentro do Swiper tem esse artigo, também o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? E a gente vai olhar aqui alguns modelos de um bom advertorial, tá? Eu trouxe 5 ou 6, na verdade 4 ou 5 modelos, tá, de advertorial, e a gente vai comentar cada um deles, tá? Bom, o primeiro modelo que eu vou comentar com vocês é o mais tradicional, o mais clichê e talvez o mais funcional, né? Afinal, ele é o mais usado, que é o estilo de notícia, tá? E nesse modelo a gente vai trazer aí uma descoberta, um evento recente, uma atualização, então algo que de alguma forma é novo, é disruptivo e ele capta a atenção justamente por ser uma novidade, algo que precisa ser destacado por si só, tá? Então a gente tem aqui um exemplo, né? Isso é uma notícia verdadeira aí para quem está em São Paulo e viu, né, esse surto de calor aí que está acontecendo. Os moradores lá do centro eles estão sofrendo aí com a falta de energia, né? Então o gancho aqui do advertorial é você justamente pegar algo recente, né? Então a gente está no meio de uma onda de calor absurda e está acontecendo esse fato que são pessoas com problemas de falta de energia dentro de uma determinada parte da cidade. E você pode usar esse mesmo gancho para conseguir trabalhar um advertorial onde ele vai usar, por exemplo, uma headline que é 24 horas sem luz. Moradores narram o drama de uma falta de energia e como um simples aparelho ajudou a manter celulares carregados por horas. Então, aqui, por exemplo, numa operação de dropshipping, onde você vende powerbank, carregadores, ou até nos Estados Unidos ali é muito comum, né, ter aquelas baterias caseiras que seguram energia por horas e horas, você poderia usar exatamente esse gancho aqui, um fato, uma notícia recente, né, os dois pontos ali, o surto de calor e a falta de energia, para justamente conseguir criar um gancho
e adaptar isso para um modelo de advertorial. Então isso aqui é o modelo mais básico, mais simples possível dentro do contexto de advertorial, onde você pega algo recente e trabalha em cima disso e coloca o teu produto ali como uma possível solução para resolver aquele problema. O segundo modelo que eu acho que é legal destacar aqui é um modelo que ele trabalha junto com o formato de notícia, mas também mais para uma linha de confissão, tá? Então ele costuma ser uma opinião mais sincera, é uma experiência compartilhada por uma pessoa, ou seja, ele é sempre escrito em primeira pessoa nesse caso, e ele é muito mais pessoal e mais íntimo, tá? Então vamos olhar aqui um exemplo para ficar mais claro. A gente veria aqui uma notícia tradicional que é, por exemplo, o Norton Antivírus lança um novo software de monitoramento de segurança para crianças na internet. Essa é a notícia, e isso aqui, de fato, poderia ser um advertorial também, né? Que está comentando ali sobre um novo software lançado pela Norton Antivírus. Só que, naturalmente, a chance de ter uma rejeição para isso aqui seria alta, afinal, nem todo mundo vai querer parar para ler sobre um novo programa do Norton, um novo antivírus para monitoramento de segurança para crianças na internet. E é aí que entra a beleza do advertorial, né? A gente consegue trazer um outro ponto de vista, como eu falei, nesse modelo de confissão, essa mesma headline, essa mesma notícia aqui, ela ficaria nesse modelo que é: eu sou uma mãe de 37 anos e durante 7 dias fingi ser uma criança de 11 anos na internet. Aqui está o que eu descobri. Então vocês percebem que nesse modelo de confissão a gente vai estar falando da mesma coisa, ou seja, tanto esse modelo quanto esse, o assunto vai ser a mesma coisa. O desenvolvimento da história vai falar sobre um novo software que está ajudando os pais a monitorarem os filhos, garantir a segurança deles na internet. Só que a diferença aqui que é o modelo, inclusive visual, né, onde parece um blog, uma opinião pessoal ali de uma pessoa falando sobre a experiência dela, onde ela se passou por uma criança e aí descobriu, né, os perigos da internet, os riscos em que se envolvem uma criança de 11 anos estar ali usando o computador, e aí em um determinado momento ela pode colocar esse mesmo software aqui da Norton como uma solução para isso. Ou seja, ela fez todos os testes, ela passou a experiência da pessoa e agora ela está recomendando esse software como uma possível solução para esse problema de crianças na internet. Então, o advertorial ele tem essa beleza de você conseguir mudar o ponto de vista, mas ainda assim ofertar a mesma coisa que você faria em um modelo tradicional. O terceiro modelo aqui que eu acho que é legal comentar é o modelo onde você foca principalmente na pessoa, né, no teu público potencial comprador ali. Então, o cliente nesse modelo de advertorial ele vai ser o foco absoluto. O produto ele não vai ser a grande prioridade, tá? Então é muito comum a gente vai construir um copy ali, é óbvio que a gente vai falar sobre aquele produto, como ele é incrível, como ele resolve todos os problemas do mundo, só que nesse caso o objetivo aqui é focar especificamente no cliente, tá? Um ponto importante que vale comentar aqui é que para esse modelo, tá, de advertorial, é muito legal que você use aí o viés da negatividade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso a seguir, tá? Mas coloca isso aqui na sua mente. E esse modelo, ele geralmente explora um conflito, uma dor ou algo negativo. E por isso que o viés da negatividade ele vai ser muito útil. E aí tem um artigo lá no Swiper bem detalhado falando sobre isso. Mas o viés da negatividade, ele, como o próprio nome diz, ele explora conceitos mais negativos e naturalmente isso atrai a atenção das pessoas de uma maneira muito mais fácil. Um exemplo muito básico aqui que eu posso dar para vocês, e quem tem filho ou então convive com crianças pequenas, se você falar para ela, não coloca o dedo na tomada, eu tenho certeza absoluta que vai passar alguns minutos, ela vai passar e vai colocar o dedo na tomada. Então, o conceito de viés da negatividade de uma maneira super concentrada é isso, mas eu recomendo que você dê uma olhada lá no artigo que está dentro do Swiper e que também o link aqui na descrição vai te ajudar a entender um pouco melhor. Mas seguindo aqui para os nossos exemplos de advertorials, nesse formato aqui, como eu falei, onde você vai focar na pessoa, no cliente, a gente tem aqui um modelo de uma notícia do Terra onde fala: novo aparelho que promete resolver problemas de dores nas costas chega ao Brasil. Isso pode ser interessante? Claro que pode, só que naturalmente as pessoas podem entender que aquilo em algum momento vai desaguar ali em alguma propaganda, ou então
alguma divulgação de algum produto, então a rejeição poderia ser muito mais alta e é muito menos interessante, né? Às vezes você não quer ler, por mais que você seja uma pessoa do público-alvo ali que tem problemas de dores nas costas, pode ser que você não está muito interessado em um novo aparelho, qualquer coisa do tipo. E o Advertorial ele chega para resolver isso trazendo um outro ponto de vista, como nesse caso aqui, que é como eu finalmente resolvi as dores nas costas e arrumei a minha postura horrível, né? Então isso aqui traz um tom muito mais pessoal, ele é muito mais focado na pessoa e ele é um compartilhamento ali, você vai ler como se fosse uma opinião de uma pessoa, alguém que já passou por aquele mesmo problema, um conselho de algum amigo, e ele traz esse tom muito mais negativo, mais pesado mesmo, que é como eu finalmente resolvi as dores nas costas e arrumei a minha postura horrível. Então ele tem essa intensificação de algo que vai tocar de fato na ferida do teu potencial cliente que se enquadra dentro desse cenário de dores nas costas. Então isso tende a captar a atenção muito mais do que uma simples notícia sobre um método, sobre um produto revolucionário para dores nas costas, tá? E lembrando, né, não quer dizer que aqui você vai construir uma coisa completamente diferente. No fim, as duas coisas aqui, elas falam da mesma coisa, né? Trata sobre problemas com dores nas costas, como que você pode resolver isso, e em algum momento elas vão colocar um produto ali como sugestão de compra, né? E aqui é a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo trazer para você aqui é que você, com o Advertorial, você pode trabalhar ângulos diferentes, formatos diferentes para contar a mesma história, tá? O quarto formato aqui, eu vou ler um pouco para vocês poderem entender, mas ele é um modelo de Advertorial onde você vai conseguir explorar um pouco mais um tom dramático, tá? Então, eu vou ler esse copy curto aqui para vocês e aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que seria esse modelo de drama dentro de um contexto de Advertorial. Então, vamos lá. Encontro após encontro, cada cara agiu como se tivesse se divertido muito comigo, mas todos escapavam rápido quando começávamos a nos aproximar do final do encontro. Eu simplesmente não conseguia entender, até que eu saí com um cara chamado Mike, e então finalmente eu entendi tudo. Eu nem sei porque eu estou escrevendo isso, o que aconteceu não deveria se tornar público. Na verdade, é sem dúvida a coisa mais embaraçosa que já aconteceu comigo. Mas sinto que é meu dever compartilhar o que aprendi para um bem maior. Recentemente decidi fazer do namoro uma prioridade maior em minha vida. Então, fiz alguns perfis de namoro online e comecei a procurar caras que pudessem combinar comigo. Então aqui é só uma introdução de um copy que poderia ser aplicado em Advertorial e ele na verdade é uma modelagem aqui de um copy muito famoso que é muitas vezes uma madrinha, mas nunca uma noiva, que narra ali a história de uma mulher que ela tem problema de mau hálito, então ele constrói toda essa narrativa, né? Então aqui a gente consegue ver a mesma coisa, ela estava tentando encontrar ali um namorado, mas sempre sofria porque os caras iam embora, justamente porque sentiam o mau hálito e aí depois poderia ser ofertado ali alguma solução para esse problema, assim como foi feito nesse copy clássico aqui que tem lá dentro do acervo do Swiper. Mas vocês vão notar que no fundo ele ali é um negócio meio morno ali, né? Você sente a tensão do problema, você consegue compreender a complexidade ali, só que não é nada que te desperta uma urgência, algo que você consiga imaginar uma situação como aquela. Agora a gente vai ver um outro exemplo também de Advertorial, onde você vai intensificar esse modelo de drama, tá? Então vamos lá começar a leitura aqui. Na semana passada eu sofri um acidente. Sam, meu filhote, estava na parte de trás do carro comigo. Aconteceu tão rápido, num momento eu estava dirigindo pela rua e no momento seguinte eu vi um carro voando em minha direção através. E bam! Estávamos girando e girando na beira da estrada. Meu pobre cachorrinho estava lá atrás, tremendo e assustado. Quando paramos, o carro estava destruído e havia um cheiro de queimado. Eu fiquei chocada, mas felizmente ele não estava ferido. Ele estava lá atrás, tremendo e um pouco assustado, mas estava bem. Um policial chegou ao local e enquanto ele fazia o relatório, ele me contou algo assustador. Então vocês perceberam a diferença do drama aqui, né? O outro ali, ele era de fato dramático, só que era um negócio um pouco mais morno. Mas nesse aqui você consegue praticamente sentir a emoção da pessoa como se você estivesse lá vivendo com ela. Nesse caso aqui, esse trecho de copy, ele é uma introdução de um Advertorial para produtos de segurança de animais, né? Tipo um cinto de segurança para cachorros dentro do carro.
E a eficácia disso aqui é muito maior justamente por esse tom dramático, como se você já estivesse ali no momento de ação, né? Como, vivendo a mesma dor, o mesmo problema, na mesma intensidade da pessoa que está narrando essa história. Então o advertorial, no formato de drama, ele tende a funcionar muito bem, justamente por esse modelo onde você já coloca a pessoa ali na fogueira e aí depois você vai, de fato, desenrolando a história até, de fato, ofertar alguma coisa. Uma recomendação importante para vocês é que dentro lá do acervo do Swipe você tem, né, desbloqueado ali, acho que são 11 ou 12 artigos sobre storytelling para copyright, então isso aqui vai ser muito útil se você pretende construir copy com essa pegada de drama. O storytelling voltado para copywriting vai ser muito útil, então recomendo que você olhe lá o acervo e dê uma boa estudada. Isso vai enriquecer muito o modo como você vai contar histórias dentro do teu copy. E para a gente caminhando aqui para o final, um modelo também de advertorial é onde você desprioriza as tuas palavras, a tua opinião e prioriza o ponto de vista, as palavras que o teu próprio comprador falaria. Eu gosto muito de uma citação aí do David Ogilvy, onde ele fala que o cliente ele não é o idiota, né? Ele é a sua esposa. Ou seja, não adianta você florear o seu copy ali com palavras que vão só criar uma dimensão falsa do teu produto ou algo que ele vai perceber e não vai se conectar. E por isso que é tão importante você sempre colocar coisas que a pessoa ela se identifique, que ela consiga perceber que, putz, se eu falaria algo disso, eu escreveria algo dessa forma. Então a conexão ela pode ser muito maior. Então aqui eu trouxe dois exemplos, dois extremos, né, para a gente poder entender isso na prática. O primeiro é como o açúcar pode criar crianças mimadas e irritantes, né? Então se você se colocar aqui no ponto de vista de um pai, de uma mãe que sofre ali com uma criança que chora muito, que tem um mau comportamento, provavelmente eles não se conectariam com esse texto, justamente porque ele foi escrito por uma pessoa que não tem filho, que não vive em um universo cuidando de uma criança. Então ele tem um tom que não gera uma conexão ali, tá? E aí agora a gente vai ver uma outra entrada de um outro advertorial, tá? Que justamente otimiza essa conexão. Então vamos lá. Uma multidão começou a se formar ao nosso redor, eu tentei pegá-lo, ele continuou gritando e chutando e se contorcendo, e eu não tive outra opção a não ser arrastá-lo pela mão em direção à saída. Enquanto as pessoas abriam caminho para a pior mãe do mundo e seu monstrinho, eu tentei ignorar os balanços de cabeça e as reclamações. Se ele fosse amado, ouvi uma mulher dizer, ele não faria birra assim. Então vocês vão notar que os dois aqui, eles falam justamente do mesmo assunto, crianças com mau comportamento e a dificuldade dos pais controlarem as emoções dos filhos pequenos ali, né? Só que ele é um texto que ele fala com as palavras do escritor ali, ele não se colocou com empatia, não se colocou no ponto de vista de uma pessoa que vive de fato aquele problema. Já nesse aqui, ele tem uma narrativa que ele te transporta para uma experiência que um pai, uma mãe ou alguém que já viveu essa experiência de um filho ali com mau comportamento, fazendo escândalo numa praça pública ou numa festa, a pessoa que já viveu essa mesma experiência, ela vai se identificar de uma maneira muito mais eficaz com esse caso aqui. Então, esse é um modelo de advertorial também onde você narra uma história justamente do ponto de vista de quem já viveu aquela mesma experiência, e aí você vai desenrolando a tua estrutura do teu copy até o momento de chegar e ofertar alguma coisa, tá? E por fim, vou falar bem rápido aqui só para poder constar, são os modelos de advertorial em formato de listas e seleções, tá? Onde você coloca ali, por exemplo, 7 produtos de beleza para você se mimar e gastar pouco. Só que aqui é um pouco mais complexo, porque se você vai fazer uma seleção, é inevitável que você tenha que falar de outros produtos ou de outros métodos. Então talvez esse modelo ele seja o mais sensível. Não quer dizer que não funcione, mas ele tem talvez mais ressalvas na sua construção. E aí eu vou falar aqui bem rápido sobre a estrutura de um advertorial, tá? E pode ser que a gente seja um pouco afobado às vezes, né? A gente vive aí num mundo rápido de vídeos curtos e TikTok, e músicas de 1 minuto. Então é natural que às vezes a gente queira fazer um copy que ele seja curto, ele seja mais direto ao ponto e aposte muito nessa estrutura, né?
que eu tinha um problema, eu descobri uma solução e agora eu vou te mostrar como também ter acesso a essa solução. Essa seria uma estrutura mais básica e trivial de um copy. Só que por que ela é incompleta? Porque muitas vezes ela não pode, ela ainda não teve combustível suficiente para que a pessoa que vai consumir aquela informação ela consiga entender o que de fato você está falando, qual que é a construção e você não gere aquela conexão ideal com o teu potencial cliente. Então isso precisa ser levantado. E por que eu estou trazendo esse ponto? Porque pode ser muito tentador no momento de uma construção de um copy ou até mesmo de um advertório que você tente encurtar, assumindo que as pessoas não vão ter paciência para conseguir ler, para absorver aquela informação. Mas aqui eu vou trazer uma estrutura, um framework, que você vai entender como que disso aqui, esses 3 pontos básicos e rasos, a gente pode trazer a mesma coisa, só que de maneira muito mais completa, aumentando a chance do teu potencial cliente, do teu leitor, se identificar com o teu texto. Então, a estrutura ideal, né, de um advertorial seria: eu tinha um problema, as coisas pioraram, eu tentei de tudo que você possa imaginar, sem sucesso, aconteceu algo no meu caminho, uma nova chance me foi dada, mesmo desconfiado, mesmo cético, eu resolvi tentar. As primeiras impressões elas foram um pouco complexas, mas parecia promissor. Aí um novo caminho de esperança surgiu e agora sim eu vou te mostrar como que você também pode ter essa mesma experiência. Então essa estrutura aqui, ela também pode ser usada em anúncios, em VSLs ou até mesmo em copy em texto, mas é um modelo que funciona muito bem para uma estrutura de advertorial. Então tira um print aí, salva isso aqui que vai te ajudar muito, tá? E aí um ponto importante também para falar, que são os call to actions dentro do advertorial. O objetivo do advertorial, se vocês lembrarem lá nos slides anteriores, é levar a pessoa para a próxima etapa. Você pode de fato vender dentro de um advertorial, você pode colocar um link direto para o checkout, qualquer coisa do tipo, mas é muito importante que você leve a pessoa para o próximo passo. Esse é o papel do advertorial acima de tudo. Então, você vai notar que a maioria dos advertorials, ele usa ali de alguns recursos que mexem principalmente na curiosidade das pessoas, né? Então, alguma foto curiosa, algo inusitado, nesse caso aqui, alguns ovos, que é para um produto de emagrecimento, no outro caso, que é a mulher limpando ali a sujeira do ventilador de teto, é um produto que ele resolve a pureza do ar. O outro ali que são caixas da Amazon, né, que está falando sobre um novo produto que acabou de chegar ao estoque. Então, não necessariamente você precisa usar imagens ou coisas que representem com total fidelidade o produto em específico. Você precisa sempre lembrar que o seu objetivo é gerar interesse e curiosidade para a próxima etapa, para a pessoa seguir na próxima etapa. Então, você pode usar esses recursos aí de imagens curiosas, inusitadas ou coisas que captem a atenção da pessoa, para que ela de fato tenha vontade de continuar consumindo aquele conteúdo e clique e vá para a sua próxima etapa, seja ela qual for, tá? E aí eu trouxe aqui um modelo para você de advertorial na prática. Então, como é que você pode terminar essa aula aqui e já de fato começar a praticar o seu olhar, né, treinar o seu olhar para identificar oportunidades ali e transformar isso em advertorials, e como que você poderia aplicar todos esses modelos que eu comentei aqui antes, tá? Então vou pegar um exemplo aqui, uma notícia que saiu hoje, tá, no MSN, que ela fala entenda como os gibis podem ajudar no hábito de leitura das crianças. Você poderia transportar isso aqui para um advertorial em formato de confissão, né, aquele modelo mais de blog, com uma pessoa opinando, que é: como controlei o mau comportamento do meu filho com leituras de gibis, né? Ou seja, você está usando o mesmo conceito, entenda como os gibis podem ajudar no hábito de leituras das crianças, só que agora você está trazendo um ângulo diferente, e aí depois você pode ofertar coisas relacionadas a essa pauta aqui, tá? Um outro modelo aqui, ainda sobre esse calorão que a gente está vivendo, é um advertorial em formato de notícia explícita, né? A notícia original é: aviso de tempestade, calorão intenso e espera pela frente fria. Como fica o tempo no último dia do verão? Você poderia trazer o mesmo conceito para um advertorial usando o gancho ali, né? Aviso de calorão intenso, paulistas estão ignorando o calor com um novo ar-condicionado portátil. E aí depois você pode desenrolar a tua história até de fato ofertar esse novo ar-condicionado. Enfim, aí você pode explorar os benefícios, os atributos daquele produto em questão. E aqui um outro exemplo, que é uma notícia que saiu hoje, né?
Richarlison diz que terapia salvou sua vida para voltar à seleção brasileira, estava no fundo do poço. E aí você pode usar o mesmo gancho, a mesma ideia, para fazer uma advertória no formato de drama. Né? Não necessariamente usando a imagem do jogador para evitar problemas e tudo mais, mas trazendo essa mesma narrativa, essa mesma história, usando algo como: ele ignorou todos os sinais do corpo e sua saúde o obrigou a pausar a carreira bem-sucedida. E aí você pode contar a história de um cara que estava em ascensão dentro de um time de futebol famoso, mas ele começou a ter um determinado problema de saúde, ignorou os sintomas e aquilo foi o ponto final para uma carreira que poderia ser muito bem-sucedida. E aí você vai construindo isso dentro de uma estrutura de advertorial. Então você vai notar que aqui, uma pesquisa rápida dentro de portais de notícias, a gente consegue encontrar alguns ganchos que podem servir de insumo de material para desenvolver depois dentro desses modelos de advertorial que eu comentei aqui. Tá? E, bom, acho que é isso, pessoal. Lembrando que tudo isso que eu falei aqui, se você quiser ver com mais calma, vai estar também em versão em texto e versão em áudio para poder escutar depois. Espero que você tenha gostado. Não deixem de estudar advertorial, é uma coisa muito interessante que pode te ajudar muito a ter ótimos resultados aí nas suas campanhas. Lembrem-se de enviar feedbacks, comentários, tanto aqui dentro do próprio Swiper, quanto lá nas redes sociais ou no WhatsApp, onde você preferir. É muito importante ouvir a opinião de você e saber o que você está gostando, o que você gostou, o que você não gostou aqui dentro dos conteúdos do nosso acervo. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse material e a gente se vê na próxima edição. Um forte abraço e até mais!